Bom dia, meus amores. Vamos iniciar mais um dia de aula com a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje vamos ter aula de geografia falando um pouquinho sobre extração de recursos naturais. Nosso tema base é o extrativismo. O que é extrativismo? São atividades de extração, ou seja, retirar e coleta de produtos naturais da natureza. Sejam esses produtos de origem mineral, animal ou vegetal. Vamos entender cada uma dessas origens. Primeiro, o que é um extrativismo mineral? É a extração dos minerais úteis que existem na crosta terrestre, como ferro, alumínio, cobre, ouro, prata. São elementos retirados da natureza. O extrativismo mineral também recebe o nome de mineração. Quem aqui já ouviu falar em garimpeiro? Estava ali garimpando, procurando o que? Ouro, pedras preciosas. Tia Andréia, uma vez que eu extraí isso da terra, da crosta terrestre, o ferro, o cobre, a natureza vai produzir de novo, como se fosse uma fruta, que ali eu tiro, colho, depois produz de novo? Não. A natureza levou muitos e muitos e muitos e muitos e milhões de anos para que esses metais fossem o que? Produzidos. Então, uma vez retirado, a natureza não vai mais produzir ele. Entendido? Dando continuidade do extrativismo, agora vamos estudar um pouquinho sobre o extrativismo animal. É o aproveitamento da fauna de uma região. O que é fauna, tia André? Fauna, eu estou referindo aos animais daquele lugar, daquele ambiente. No passado, para conseguir parte de seus alimentos, os seres humanos praticavam a pesca e a caça de animais. Atualmente, existem técnicas mais desenvolvidas para a pesca comercial, pesca artesanal e a esportiva. Vamos lá entender um pouquinho. O extrativismo animal vai o que? Extrair da natureza os animais. O IBAMA só libera caça de animais para o que? Para as tribos indígenas. E essas porque elas dependem literalmente desses animais para o que? Se alimentar. Elas são os únicos com a liberação do IBAMA para o que? Para a caça. Já as outras pessoas não são liberadas para fazer caça. Tem muita gente que fala assim, meu tio caçou um tatu, meu tio caçou um jacaré. Não é o que? Legal, é proibido por lei a caça de animais no nosso país. Então, o extrativismo animal, o único que é liberado é a pesca. E mesmo assim, segue algumas restrições. Por exemplo, quando é a época dos peixes se ovular, fazer nascer mais peixinhos, não pode ter aquele chamado de piracema, né? Não pode ter pesca. Não pode. Por quê? Porque é a época da produção deles. Se eu vou lá e pesco eles bem pequenininhos, não vai ter mais no futuro esses peixes, então é proibido. Então tem a época certa de pescar e a época que não pode pescar. E também já a caça não está liberada de jeito nenhum, a não ser para os índios, porque eles precisam dessa caça para sobreviver. Combinado? O extrativismo também tem outro modelo e é o extrativismo vegetal. É um processo de exploração dos recursos vegetais nativos, ou seja, de uma região, ou seja, naturais de um lugar, onde a pessoa apenas coleta, ela apenas vai lá e retira da natureza, ou apanha os produtos que vai
encontrando em uma região madeira, borrachas, ceras, fibras, frutos, nozes, produtos medicinais, etc. Não devemos confundir extrativismo vegetal com agricultura. A agricultura, eu vou lá e planto específico para isso. Por exemplo, vou lá e planto um pé de banana. Ótimo, plantei para isso. Ok? Extrativismo é vegetal, eu vou lá e colho da natureza, ok? Os vegetais que ela me fornece, eu não plantei, ela me fornece. Combinado? Dando continuidade, temos algumas coisinhas agora para entender se esse extrativismo é legal, faz bem para o nosso planeta ou não, ou mais ou menos, eu preciso dele para sobreviver, mas eu deveria ter mais consciência com esse ato. Vamos lá? Apesar de muito importante para a sobrevivência do homem e para o desenvolvimento econômico, o extrativismo pode desencadear vários problemas socioambientais. Redução da biodiversidade, o que é isso, tia Andréia? Vai diminuindo a quantidade de quê? Diversidade de frutas, diversidade de animais, diversidade de minérios, vai diminuindo, vai tendo que a redução da biodiversidade. Extinção de espécies de animais e vegetais, porque eu extraio tanto, pego tanto da natureza que ela não consegue reproduzir da mesma maneira que eu estou buscando. Porque imagina, se ela leva lá 10 mil anos para produzir aquilo, e eu vou lá e começo a extrair, ela vai conseguir produzir aquilo só daqui 10 mil anos. E aí? As nossas gerações, até chegar lá, vai ter isso? Não. Então, eu tenho muita consciência. Se eu começar a pescar os peixes na época que não pode, vai chegar uma época que não vai ter mais essa espécie de peixe. Não vai ter mais o vegetal, se eu não cuidar, se eu não replantar. A poluição, principalmente onde o extrativismo mineral causa muita poluição, ou também o extrativismo vegetal, quando eu recolho, vou lá e pego as árvores, derrubo um monte, vai causar poluição, eu estou tirando a árvore. E modificações do solo, conflitos e etc. Tia André, modificação do solo, sim, porque lá na mineração, no extrativismo mineral, eles vão o quê? Extraindo da onde? Do solo. E aquele solo vai ficando o quê? Danificado. Vai ficando o quê? Desgastado. Tiver uma chuva forte ali, desmorona tudo. Então, vai destruindo muitas coisas. Então, o ser humano tem de ter consciência. Temos de extrair, temos de buscar os recursos da natureza, mas sim, mas tudo com muita consciência e muito cuidado, porque nós dependemos da natureza completamente. O extrativismo deve ser realizado sempre de forma a respeitar o que? A natureza. O extrativismo predatório pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Predatório, o que é isso, tia Andréia? Eu só vou lá com um predador, cato, pego e vou-me embora, esqueço aquele lugar. Eu estou causando o quê? Sérios danos àquele meio ambiente. Será que ele vai conseguir se recuperar? Será que aqueles animais vão ter a casa deles agora? Será que vão destruir uma fonte de água, um manancial, uma mina? Então, é muito prejudicial para o meio ambiente. Nós dependemos do meio ambiente. Então, muitas das vezes tem de pensar muito bem se essa economia vai valer a pena, porque lá no futuro eu posso estar destruindo o quê? A nossa sobrevivência. Dando continuidade, nós vamos para a nossa atividade. A atividade é essa que se encontra no nosso livro de geografia, da página 46 a 51. Leia o texto com muita atenção,
Preste muita atenção no que eles estão pedindo, bem simples, é só para enumerar lá quais são os tipos de extrativismo, falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Qualquer dúvida, a tia André está aí no grupo. Fiquem com Deus e excelente aula!